sombra e luz, ação e reação, o ente e o ser. O mundo é dual, ele é dialético. Pesadas em uma balança, haverá equilíbrio para forças opostas na natureza? Olá, eu sou Fausto Ramos e eu estou aqui para quebrar alguns paradigmas. Fundador da escola eleática e filósofo pré-socrático, Parmênides promoveu o pensamento monista. Monos significa unidade. Para Parmênides, a verdade é estática e absoluta. O movimento seria uma mera ilusão provocada pelos sentidos, algo a nos afastar da verdade última e maior. Heráclito de Éfeso, concorrente de Parmênides, seguia uma linha completamente oposta. O mobilismo de Heráclito enxerga no conflito de opostos a causa do movimento. É uma das sementes do pensamento dialético. O debate intelectual entre esses dois filósofos representa uma disputa sobre duas visões de mundo, duas visões filosóficas da realidade. Uma que considera o mundo como tendo um valor absoluto sobre a essência da verdade da realidade, e outro que leva em questão a mobilidade da realidade, o fato de que tudo está sempre em transformação, que em um momento alguma coisa é, em outro momento ela não é mais. E sobre essa segunda maneira de ver o mundo, a tendência mobilista de Heráclito, existe um símbolo oriental que remete muito a essa forma de pensar no mundo. Popularmente chamado de Yin Yang, o Tao é um dos símbolos mais populares quando o assunto é espiritualidade ou mesmo religiões orientais. Caso o Tao representasse apenas duas forças opostas, ele poderia muito bem ser representado como um círculo e uma linha, dividindo dois extremos em um horizonte. Mas caso o Tao representasse o bem que está no mal e o mal que está no bem, bom, bastaria acrescentá-los como dois pontos branco e preto, um dentro do outro. Se nós desmembrarmos os elementos iconográficos do Tao, nós vamos perceber uma figura muito importante, uma onda, uma oscilação. À semelhança da filosofia mobilista de Heráclito, a forma taoísta de ver o mundo enxerga tudo como estando em constante transformação. Dessa maneira, o equilíbrio segundo o taoísmo não é um equilíbrio estático, de formas fixas que nunca saem do lugar, mas é um equilíbrio dinâmico. Segundo o taoísmo, a ilusão estaria justamente na crença de uma estabilidade perfeita, de uma imobilidade da realidade. Nas palavras de Heráclito, ninguém entra duas vezes no mesmo rio. Um exemplo disso é a maneira como os nossos sentimentos e emoções estão em constante reprocessamento e reelaboração dentro da nossa consciência. Nossas opiniões, nossas ideias, nossos gostos, nossos interesses também estão em constante reformulação. É por conta disso que os taoístas dedicam-se a observar as transformações à volta de si na natureza e na realidade. Tao explica a presença de uma oscilação no Tao. É uma maneira de atestar o equilíbrio entre as forças duais de existência. É um equilíbrio dinâmico, oscilante, em contraste com um equilíbrio estático, uniforme, a tendência monista de Parmênides. A minha maneira de enxergar o Tao, ele seria um símbolo que nos convida a analisar a realidade por meio desse viés sempre dual e sempre oscilante, onde uma coisa se conduz à outra e conduz novamente à primeira coisa. E isso é abraçar essa dualidade intrínseca à experiência humana, onde, por falta de uma universalidade moral, nós podemos interpretar o bem e o mal como duas faces de uma mesma ideia, de uma mesma atitude, de uma mesma experiência. As sombras não podem existir sem a luz, e também não poderíamos enxergar a luz se ela não provocasse sombras. Heráclito defendia a ideia de um logos, uma racionalidade por trás de toda a realidade que nos conduz justamente à estabilidade da mudança. Tudo estará constantemente em mudança e isso é algo que é inviolável e invariável sobre a realidade, o fato de que ela não para de mudar. Pessoalmente, eu penso no caos como algo próximo desse logos de Heráclito. É algo que está além do que nós observamos como ordem e desordem, pois ordem e desordem serão sempre conceitos da nossa percepção,
dizem muito mais a respeito sobre as lentes que nós usamos para enxergar a realidade, muito mais do que a natureza da realidade por si própria. Como constante geradora da realidade, o caos seria, assim como o logos, algo que está constantemente regurgitando novas realidades. É o processo dialético por meio do qual instituições surgem e são destruídas. É o processo por meio do qual a história é regida, com novos governos e golpes e revoltas e revoluções e novos modelos surgindo para a nossa vivência. Para outros insights interessantíssimos sobre o caos e as oscilações da realidade, mantenham-se antenados com Caosofia e até por acaso.